Vamos ver se tem ingresso. Pronto, agora sim. Bom, pessoal, novamente, boa noite a todos, né? Vamos começar mais uma aula. Hoje é dia 25 de agosto de 2021, é uma quarta-feira à noite. A nossa aula é de álgebra linear e geometria analítica, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Nossa aula de álgebra, já tivemos duas aulas, né? Essa é a terceira aula. Então, é assim, nós começamos aí falando de vetores lá no início, né, na primeira aula, de uma maneira geométrica, né? Então, definimos lá vetor geometricamente. Na aula da semana passada, nós começamos a definição algébrica. Qual é a diferença? É que na geométrica a gente trabalha com desenho. Na algébrica, a ideia é entender as relações, mas com valores, né? Com coordenadas, posicionamento de vetores. Então, eu deixei lá um material postado, né? Tem duas apostilas. Apostilas não, na verdade são dois capítulos do livro do Paulo Winterle, né? Nós estamos no capítulo 2, ok? No capítulo 2. Então, na aula da semana passada, eu mostrei para vocês como achar um vetor dado dois pontos, né, no plano ou no espaço. E também mostrei como fazer somas, subtrações, né, envolvendo aí vetores. Então, nós vamos dar continuidade a partir daí, tá? Esse assunto está no capítulo 2 daquele material que eu postei. Então, eu vou tirar trechos de lá para poder mostrar como exemplo, né? Para a gente continuar. E assim a gente vai caminhando, beleza? Mas vamos situar de novo, né? Deixa eu só abrir aqui a lousa virtual, né? Para a gente trabalhar com ela. Eu vou demonstrando aquilo que a gente já trabalhou. Deixa eu só compartilhar com vocês, né? Só abrir aqui. Enquanto isso, alguns alunos vão ingressando aí na sala. Dá tempo de todo mundo seguir junto, né? Pronto, agora eu vou compartilhar a lousa. Tá aí. Então, tem uma lousa aí na tela de vocês. O que nós vimos na aula da semana passada, né? Vamos retomar a partir daí. O que nós vimos na aula da semana passada foi, por exemplo, como tirar vetor de dois pontos, né? Se você tiver um ponto qualquer lá, deixa eu colocar aqui a caneta, né? Vamos lá. Se você tiver um ponto qualquer lá, um ponto de origem, né? Um ponto A, e você tiver um segundo ponto, um ponto B, você vai ter coordenadas para o ponto A, por exemplo, pode ser coordenadas pode ser um vetor de 3 coordenadas, né? Pode ser no espacial. Digamos que você tem aqui 2, 3 e 5, né? Coordenadas para o ponto A. Se você tiver coordenadas para o ponto B, deixa eu só admitir alguns alunos, pronto. Né? Se você tiver coordenadas para o ponto B, por exemplo, 3 coordenadas, né? Você está com vetor espacial, digamos que você tem aí 4, 2 e 6. Né? Aqui. Você pode, a partir daí, trabalhar com vetor. Né? Você tem um segmento de reto orientado, então, se você juntar aí esses dois pontos, você pode trabalhar com a ideia do vetor. Por exemplo, o vetor AB. Né? Aqui, né? E esse vetor AB, ele vai ter o quê? Origem no ponto A, né? O vetor AB, ele vai ter origem no ponto A e extremo no ponto B. Para você tirar o vetor, é só fazer o extremo menos a origem. Deixa eu só admitir algum aluno que está entrando. Extremo menos a origem. Portanto, você vai pegar a coordenada x de B, né, que é 4, e vai subtrair da coordenada x de A, que é 2. Depois faz a mesma coisa. Pega a coordenada x de y de A, menos a coordenada y, ou desculpa, é B menos A, né? Então, é coordenada, deixa eu apagar aqui, voltando, coordenada y do ponto B, que é 2, né? Deixa eu botar a caneta, que é 2, menos a coordenada y de B, que é 3.
E também, por fim, Z de B menos Z de A. Portanto, o seu vetor AB será de coordenadas 2 para x, menos 1 para y e 1 para z, né? Então, você consegue tirar um vetor se você tiver duas coordenadas, desculpa, 2 pontos. Define qual é o ponto de origem e qual é o ponto de extremo. Aí você define aí um vetor, por exemplo, o vetor AB. Se você quiser trocar o sentido do vetor, digamos que eu não quero o vetor apontando de A para B, eu quero o vetor apontando ao contrário, né? Eu quero um vetor contrário, eu quero o vetor... Vou apagar aqui. Eu quero o vetor ao contrário, é o vetor BA. Né? Sentido está oposto. Se eu quiser o vetor oposto, esse vetor oposto é o vetor BA, né? Origem em B, extremo em A. Como é que você faz para poder achar as coordenadas? Olha, é simples. O vetor BA, na verdade, ele é o vetor com sentido oposto. Ó, ele vai ser o próprio vetor AB com sinal trocado. Então, se você quiser inverter o sentido de um vetor, né? Ó, se você quiser inverter o sentido de um vetor, basta apenas mudar o sinal das coordenadas. Você vai ter lá dentro as mesmas coordenadas com sinal contrário. Não precisa fazer a conta duas vezes. Então, essa é uma ideia que nós vimos lá na semana passada, né? Então, a ideia é de tirar vetor dado aí 2 pontos quaisquer, ok? Outra coisa que nós vimos lá atrás, né, na semana passada, para a gente retomar a aula de hoje e partir, né, desse ponto, foi a soma envolvendo vetores, né? Somar vetores. Digamos que você tem aqui um vetor U, né, qualquer, e esse vetor ele pode ser escrito em forma de coordenadas ou de escrita algébrica. Por exemplo, você pode ter um vetor aqui, 3 coordenadas, né, no plano cartesiano, menos K, e você tem aí um segundo vetor, que é um vetor V, de coordenadas 2i mais 3j menos 2k. Como é que você faz aí, por exemplo, para você somar esses vetores, né? Vamos pensar assim, vamos somar os dois vetores. Vamos pegar o vetor U e vamos somar com o vetor V. Ora, para fazer a soma de vetores, basta apenas você somar as coordenadas do vetor U com o vetor V, x com x, né? Depois y com y e z com z. Então, na prática, as coordenadas do vetor, se eu quisesse colocar em forma de coordenadas, o vetor U ele teria coordenadas 3 para x, porque quem multiplica o i é o x, né? Ele não tem j, né? Não tem j. Se não tem j na escrita, pessoal, deixa eu só admitir alguns alunos que estão entrando aqui. Pronto, voltei. Se não tem j, quer dizer que a coordenada dele, y, é 0, porque quem multiplica o j é o meu y, né? Na escrita que nós vimos lá na aula anterior, a gente sabe que o vetor ele é representado por i, xi, né? Vou colocar aqui. Xi mais yj mais zk. Então, é assim que você escreve algebricamente. Então, quem multiplica o i é o x, quem multiplica o j é o y, e quem multiplica o k é a letra z. Então, nesse caso aqui, ele tem apenas o z lá no final, né? Menos 1. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para poder escrever, né? Ou puxar um pouquinho para a esquerda por causa do menu. Pronto, o vetor U tem essas coordenadas, e o vetor V, ele tem coordenadas 2 para x, 3 para y e menos 2 aí para z. Então, tá aqui. São as coordenadas do vetor U e do vetor V, né? Então, genericamente, é assim que nós descrevemos o vetor aí, né? Deixa eu apagar tudo isso, apaguei. Agora, para somar, é um cálculo direto, né?
A soma de dois vetores me dá um novo vetor, né? Então, como é que a gente soma esses vetores? Ó, é só você somar x com x. 3 mais 2, né? Depois, 0 mais 3. E, por fim, menos 1 mais menos 2. Aí. Isso aqui vai me dar um vetor com coordenadas 3 mais 2 vai dar 5. 0 mais 3 vai dar 3. E lá no final, você tem uma regra de sinal para fazer aqui, né? Mais com menos dá menos. Então, nós vamos ter aí menos 3. Aqui. Essas, portanto, são as coordenadas para a minha soma envolvendo esses dois vetores. Né? Existe também o cálculo da subtração. Né? Quando você faz geométrico, por exemplo, geometricamente, a subtração, eu expliquei lá que não dá para você subtrair, né? Não existe subtração de vetores na geometria. O que existe, na verdade, é a soma de um primeiro vetor com o outro vetor com sentido oposto, né? É isso que a gente faz geometricamente. Mas quando se trabalha com coordenadas, né, com localização, com álgebra, tem valores, esses vetores, a gente pode fazer a subtração direta, não tem problema. Bem simples, né? Então, você vai ter lá a coordenada x menos a coordenada x, né, do segundo vetor, depois coordenada x menos a coordenada x do segundo vetor, desculpa, y menos y, né, e depois a coordenada z menos a coordenada z, né, do outro vetor. E aí você tem o resultado das coordenadas do vetor resultante. 3 tira 2 vai dar 1, né? 0 menos 3 vai dar menos 3. E aqui eu tenho uma regra de sinal para fazer, né? Então vai dar 1 de saldo. Está aqui. Portanto, são essas aqui as coordenadas do nosso novo vetor, né? Isso nós vimos lá também, já na aula da semana passada. E a terceira coisa que nós vimos na aula da semana passada é a multiplicação de um escalar por um vetor, né? Um escalar por um vetor. O que é um escalar? É um número. Por exemplo, eu posso multiplicar o número menos 3 meios, né? Vezes, por exemplo, o vetor v. Né? Aqui, o vetor v. Eu posso fazer esse cálculo. O que seria isso? Seria menos 3 meios, que é uma fração, vezes as coordenadas do vetor v. 2, 3 e menos 2. Né? Okay? Dá para fazer esse cálculo. E o resultado dessa coisa aqui, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, então vai ficar menos 6 sobre 2, né? Porque na multiplicação de fração, pessoal, se não tem ninguém aqui, considera 1 lá embaixo, né? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. Então, a consideração aí para fazer o cálculo de multiplicação de frações, tá? Você considera que lá no denominador é 1, ok? Então, vai dar menos 6 meios. O y vai dar menos 9 meios. E o z vai dar menos com menos mais, vai dar 6 meios, né? Aqui. É claro que dá para simplificar. Menos 6 dá para dividir por 2, vai dar menos 3. Menos 9 dividido por 2, você não vai fazer a de conversão para decimal. Não trabalhe com valor decimal, com casas, com vírgulas. Se está em fração, vai deixar em fração. Só tire a fração se der número exato, tá? Cálculo exato. Vai trabalhar com fração, então vai dar menos 9 meios. Seria o famoso 4,5 negativo, né? E por fim, 3. Então tá aí. Essa é a ideia de você multiplicar um escalar por um vetor. Tranquilo? Então até aí foi o que nós vimos lá na aula da semana passada. Então vamos, a partir de agora, falar aí da continuação do capítulo, né? Próximo assunto que nós vamos falar, eu vou apagar isso aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. Está meio lento aqui. Eu vou precisar depois fazer uma limpa aqui no meu computador, porque esse aplicativo está ficando lento, tá? Às vezes fica um pouco lento. Vamos falar sobre vetores paralelos, né? Então, o assunto é vetores
paralelos. Paralelos. Está aqui. Vetores paralelos. O que seria vetores paralelos? São vetores que têm uma das condições de igualdade, né? Eles têm a mesma direção, tá? Para o vetor U ser paralelo ao vetor V, ó, o vetor U, por exemplo, um vetor U ser paralelo ao vetor V, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso daqui, ó. Se ele for um vetor de 3 coordenadas, tanto faz, tá, pessoal? Se for no plano com 2 coordenadas, ou se for com 3. O conceito é o mesmo. Eu vou fazer com 3 aqui, tá? Para que um vetor U seja paralelo a V, tem que acontecer isso aqui, ó. Digamos que, antes de colocar isso aqui, deixa eu só escrever o vetor, porque senão vocês vão falar, não, onde surgiu essas coordenadas, né? Digamos que eu tenho aqui, ó, dados. Opa. Dados vetores. Então, vamos lá. Condição de paralelismo, né? O vetor U, eu vou dar as seguintes coordenadas a ele. X, 0, Y, 0 e Z, 0. Por que eu estou colocando 0 aqui subscrito? É só para reconhecer que esse X ele é diferente desse X aqui, que eu vou colocar aqui no vetor V. Não é particularmente o mesmo, é diferente. Então, do vetor V, eu vou colocar um índice aqui, x1, y1 e z1, ok? Por que eu coloquei esse subscrito aí? Para dar um índice, para diferenciar um x do outro, né? Esse x aqui, 0, é do vetor U, esse x1 aqui é do vetor V, né? Para que um vetor U seja paralelo ao outro vetor V, tem que valer essa condição aqui, ó. Eu vou pegar a coordenada x do vetor U e vou dividir pela coordenada x do vetor V. E eu vou... Deixa eu só apagar isso aqui, vou colocar implica, tá? Estou mais rápido que a luz. Ele acaba não aceitando o comando. Então tá, implica que coordenada x do vetor U é dividida pela coordenada x do vetor V, tem que ser igual à coordenada y do vetor U dividido pela coordenada y do vetor V, que tem que ser igual à coordenada z do vetor U dividida pela coordenada z do vetor V, tá? Esses três têm que ser iguais a um resultado alfa pertencente aos reais. Ou seja, eles têm que dar o mesmo resultado na divisão. Para que dois vetores sejam ditos paralelos, eles têm que dar o mesmo resultado na divisão das coordenadas. Todas elas têm que ser iguais. Esse resultado tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse. Porque se um deles furar, quer dizer que eles não são paralelos. E só lembrando que é um vetor paralelo geometricamente, é isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso ter aqui um vetor U, né? Vou colocar um vetor pequenininho aqui, um vetor U qualquer aqui, e aí eu tenho um vetor V, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu tirar a régua fora, né? Então, digamos que esse carinha aqui seja o meu vetor U, tá? O meu vetor U, e esse outro aqui, o meu vetor V. Percebam, né? Geometricamente olhando, dá a impressão que são paralelos realmente. E são, né? Estão lado a lado aí. A única condição que tem que valer para eles serem paralelos é eles terem a mesma inclinação, tá? Percebam que o comprimento dos dois é diferente, o sentido é diferente. Isso não tem problema. Não tem problema, tá? O único argumento é que eles tenham a mesma inclinação, tenham a mesma direção, né? A gente fala direção. Mas digamos que o exercício te dá
te dá dois vetores com números, né? Não é geométrico, é número, né? Então, tem lá dois vetores numéricos, ó. Dados vetores, dados os vetores, vírgula, verifique se são paralelos, tá? Paralelos. Deixa eu tirar aqui, botar a caneta de novo, né? Paralelos. 2 pontos, né? Dados vetores, verifique se são paralelos. Eu vou colocar aqui alguns vetores, né? Por exemplo, o vetor U, de coordenadas -3, 2, vamos colocar assim, 5, né? Aqui. Um vetor V, de coordenadas 6, vamos pensar assim, 4 e 10. Né? Vou colocar -6, tá? E um vetor W, né? Vamos pensar um vetor W. Um vetor W de coordenadas, vamos pensar assim, 9, né? Meia dúzia e 15. Tem 3 vetores aí. Verificar se eles são paralelos. Como é que você vai descobrir se eles são paralelos usando aí o conceito? Ora, vamos pensar assim primeiro, vamos comparar. O vetor U, ele é paralelo ao vetor V? Né? O vetor U é paralelo a V? Para você descobrir se o vetor U é paralelo a V, o que você vai fazer? Você vai colocar a coordenada x de U dividida pela coordenada x de V. Né? Depois, coordenada, vírgula não, né? Desculpa, igual a coordenada x, né, de y, desculpe, de U, dividido pela coordenada y de V, igual a coordenada x de U, dividido pela coordenada x, não, desculpa, z, né? Deixa eu admitir alguém, senão acaba me distraindo. Então, tá aí, ó. Então, eu vou fazer uma verificação, é só pegar a coordenada x, dividir por x, y por y e z por z. A divisão, pessoal, tem que dar o mesmo valor, né? Bom, vamos pensar assim. Se eu pegar 3 dividido por 6, dá para simplificar essa coisa aqui, né? Dá meio, né? Se eu dividir 3 em cima e embaixo, dá meio, né? Tranquilo, Daniel, fica sossegado, tá? Está gravando a aula, precisar, depois ela está gravadinha, ok? Então, dá meio, né? Regra de sinal, menos com menos dá mais. Se eu pegar a coordenada y, também vai dar meio positivo, né? E se eu pegar a coordenada z, a divisão dos dois também dá meio. Ou 0,5 para aqueles que querem número decimal. É claro que você não vai trabalhar com decimal. Você vai apresentar aqui a resposta lá, no final dá meio a divisão, né? Ó, dá meio. Dá para simplificar todo mundo e dá meio. Portanto, verdadeiro, né? Verdadeiro. Eles são paralelos, sim, né? Ok? Eles são paralelos, sim, porque todas as divisões deram meio. Beleza? Se eu fosse verificar agora se o vetor B de bola, né? O vetor B de bola, se ele é paralelo, né? No item B de bola, se o vetor V ele é paralelo ao vetor W. Então, como é que eu faria para verificar? Ora, a mesma coisa. Eu vou pegar a coordenada x e vou dividir por x. Vou pegar aí a coordenada y. Acho que tem um cachorro latindo aqui na porta. Acredito que está saindo no microfone aí, pessoal, mas são as mazelas de trabalhar em casa, no EAD, tá? Se incomodem não, porque acontece, tá? Daqui a pouco ele para.
Agora, coordenada Z, né? Dividida pela coordenada Z. Então, é 10 dividido por 15. Ok? Bom, na verificação, você já logo de cara já percebe que não tem a mesma proporção, né? Se eu pegar aqui o primeiro e simplificar, você pode dividir por 3 em cima e embaixo, isso aqui vai dar menos 2/3, né? Na divisão. Menos 2/3. Se eu pegar o segundo aqui e dividir, vai dar 2/3 positivo. Pronto, já são diferentes, né? Ó, furou, né? O do último até dá 2/3, não tem problema. Só que dão resultados aí diferentes, né? Não é igual. Então, portanto, né? Portanto, então pode colocar lá na frente. Portanto, pode, 3 pontinhos assim, pessoal, linguagem matemática quer dizer portanto, né? Portanto. Portanto, é falso, né? Eles não são paralelos. Se furar um dos 3, quer dizer que eles não são paralelos. Tranquilo, pessoal? Beleza aí? Então, essa é a definição de vetor paralelo ou não paralelo, né? Ok? Beleza? Então, vamos agora pensar em encontrar um outro conceito. Se todos entenderam esse daí, que é o paralelismo, né? O paralelismo é tranquilo, eu acredito eu, né? Que vocês não vão ter problemas aí quanto a vetores paralelos. Vamos para o próximo tema, que seria deixa eu puxar aqui, o cálculo do comprimento de um vetor. Já falamos de direção, né, que é a ideia do paralelo, é para descobrir a direção do vetor, né? Agora nós vamos falar sobre módulo. Módulo de um vetor. O que é um módulo de um vetor, pessoal? O módulo de um vetor, ele é, na verdade, o comprimento, tá? É o tamanho. Quanto mede o comprimento do vetor? De um vetor, ok? Então, vamos lá, o módulo. O módulo do vetor é uma fórmula que nós vamos deduzir, mas eu já vou colocar aqui, né? Se eu tiver um vetor, vamos colocar assim como vetor V, tá? Se eu tiver um vetor V qualquer, e eu quero calcular, no caso, o comprimento dele, né? Digamos que eu tenho esse vetor V aqui de coordenadas x, y e z. Okay? 3 coordenadas. Para calcular o módulo desse vetor V, eu uso essa notação aqui, ó. Você coloca 2 barras não, na verdade 2 traves, né? Em torno do vetor V, para mostrar que você está falando de comprimento. Isso aqui é módulo, né? Notação de módulo, comprimento. E aí, para calcular o comprimento no vetor, basta apenas usar essa fórmula aqui, ó, pegar as coordenadas do vetor, né? E elevar ao quadrado e somar todas as coordenadas. Se for um vetor de 3 coordenadas, então será a soma aí dos 3 valores. Se for de 2 coordenadas, se for um vetor de plano, será apenas a soma de 2 coordenadas ao quadrado, né, dentro de uma raiz quadrada. Então, a fórmula para calcular módulo de um vetor, comprimento de um vetor, é essa daqui. Por que essa fórmula dá certo? Por causa da definição da distância entre 2 pontos, né? O que é a distância de 2 pontos? Se você tiver... Deixa eu puxar aqui um plano cartesiano, né? Deixa eu aproveitar aqui, fazer aqui um plano cartesiano. Mas vale, por exemplo, para o espaço também, tá? Para o espaço é só acrescentar a letra Z. Eu vou desenhar no plano que é mais fácil de visualizar, tá? Digamos que você tem aí o plano cartesiano, né? Aqui, puxar um eixo Y. Pronto, está aqui o eixo do Y. E lá no meio, você tem 2 pontos, tá? Deixa eu já deixar gatilhada a minha régua, para que a gente possa fazer bonitinho. Pronto, vou tirar ela fora. Então, você tem lá
plano cartesiano, y e x. E lá no meio você tem dois pontos. Digamos que você tenha lá um ponto A qualquer, e você tem um segundo ponto, que é um ponto B qualquer, né? Então, se você tiver dois pontos, você consegue traçar por esses dois pontos uma reta, né? Na verdade, não uma reta. Você pode traçar uma reta, mas você pode traçar aí um segmento de reta. Você põe aqui um segmento de reta. Isso aqui é um segmento de reta. É o segmento de reta que eu chamo de AB. Né? Por enquanto, eu não estou chamando de vetor, né? Só estou chamando de segmento de reta. Como é que você faz para poder calcular o comprimento desse segmento de reta aí? Ora, você vai simplesmente pegar aí a distância entre dois pontos. Qual é a distância? A distância do ponto A até o ponto B. Para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, eu uso um teorema, que é o teorema de Pitágoras, né? O que Pitágoras falou? Ele falou o seguinte, que quando você quer calcular a distância, né, entre dois pontos quaisquer, o que você pode fazer? Você pode, na verdade, fechar aí um triângulo retângulo, né, um triângulo retângulo, tá aqui, né? E aí o que acontece com esse triângulo retângulo? Ele deduziu que se eu desenhar um quadrado a partir desse vértice aqui, ó, um quadrado aqui com essa medida aqui certinha, quadrada, eu vou ter uma área aqui, digamos que uma área 1. Se eu pegar aqui um quadrado a partir desse outro vértice aqui de baixo e desenhar aqui esse quadrado, eu vou ter uma área 2. E, por consequência, a hipotenusa, que é essa área mais comprida aqui de cima, que é justamente a distância que eu tenho do ponto A para o ponto B, ó, essa distância aqui, ó, digamos que aqui seja ponto A e aqui o ponto B. Eu vou ter aí uma nova área, né? Vamos pensar assim que aqui é a área AB, né? O que ele deduziu? Que essa área 1, que é esse quadrado aqui, total, né? Somada com essa outra área que está aqui embaixo, a soma das duas é igual exatamente essa área grande aqui, né? Essa área enorme. Então, ele descobriu o seguinte, que se eu pegar aqui AB ao quadrado e igualar a soma das outras duas áreas, ou seja, se eu pegar esse que eu chamei de A1, vamos dizer que esse lado aqui é A1, ao quadrado, mais esse lado A2 ao quadrado, o resultado aqui é igual, né? São iguais. Esse valor dessa área grandona aqui é igual a esses dois aqui, esses dois lados, ao quadrado. Então, pessoal, pensando nisso, dá inclusive para você, antes de falar, né? Ó, você tem a área 1 ao quadrado mais a área 2 ao quadrado. Se você tirar uma raiz quadrada, ou seja, tirar aquele quadrado lá de cima, lá, né? Passa uma raiz aqui, arranca esse quadrado, aí ele passa como raiz para o outro lado, né? A ideia do passa para cá, passa para lá. Dá para você calcular justamente o comprimento aqui de A até B. Então, pensando nessa teoria, se nós temos um vetor, né? Vamos considerar que isso daqui é um vetor, né? Vamos considerar que esse carinha aqui, ele é um vetor, né? É um vetor. Então, eu tenho que a fórmula da fórmula para calcular o comprimento, na verdade, é o quadrado desse lado mais o quadrado desse lado dentro de uma raiz quadrada. Então, eu consigo, por essa forma, calcular o comprimento de qualquer um, né? De qualquer um que seja o vetor, né? O módulo de um vetor. Então, pessoal, é essa fórmula que vai me dar o comprimento de um vetor. Okay? Eu vou fazer aqui um exemplo, vai ficar bem tranquilo. Vocês vão perceber que é bem sossegadinho de calcular. Né? Deixa eu apagar aqui. Pronto, né? Então, assim, ó,
Se eu pegar aqui, por exemplo, um vetor qualquer, deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado, para poder caber, né? Não vai ficar aqui. Se eu pegar aqui, ó, dados vetores. Os vetores, vírgula, calcular o seu módulo. O que eu quero? Eu quero o comprimento do vetor. Então, se eu tiver um vetor, vamos pensar assim, um vetor V qualquer, 3 coordenadas, menos 3, 4 e 5. Né? Aqui, menos 3, 4 e 5. Como é que eu calculo o módulo do vetor? Ora, eu vou colocar a notação de módulo, então notação é importante para saber que eu estou falando de comprimento, né? E aí lá dentro eu vou pegar cada uma das coordenadas do vetor e vou elevar ao quadrado. E vou somar, né? 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Dentro de uma raiz quadrada. Aqui, tá? Pego as coordenadas, elevo ao quadrado e tiro uma raiz quadrada. Então, qual vai ser o comprimento do meu vetor V? O comprimento do meu vetor V vai ser igual a menos 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Mais 5 ao quadrado, 25. Portanto, o resultado do meu módulo de V, o comprimento do meu vetor V, ele vai ter 9 com 16, 25. Com 25, 50. Raiz quadrada de 50. Tá? Bom, raiz quadrada de 50 o quê? Unidades de medida, né? Não está definido se está em centímetros, se está em metros, né? Não, Giovanni, é assim. Se você tem menos 3 ao quadrado, isso aqui é menos 3 vezes menos 3, né? 3 vezes 3 vai dar 9. Menos com menos, mais, tá? Sempre é regra de sinal. Mas cuidado com sinais, porque senão vai acabar sempre atrapalhando você no cálculo, tá? Então, tem regra de sinal. Menos 3 ao quadrado é produto, né? Produto, sinais diferentes, né? Impares, sinais diferentes, resposta negativa. Sinais iguais, resposta sempre positiva, ok? E é importante essa ideia porque quando a gente fala de comprimento de um vetor, né? Estamos falando de medida, né? Comprimento. E não existe comprimento negativo, tá, pessoal? Por isso que é módulo aqui. Obrigatoriamente, o resultado sempre vai dar positivo, nunca vai dar negativo. Porque a gente não tem medida negativa, não existe medida negativa. Se você mede algo que tem 2 metros de comprimento, você pode colocar esse objeto de cabeça para baixo. Ele continua medindo 2 metros. E é positivo, tá? Por isso que ele é modular. Positivo, ok? Um outro detalhe. Nós não vamos nunca retirar essa... se não der um valor exato, a ideia é que você trabalhe com esse valor aqui em raiz. Você não vai converter, não. Se você pegar a calculadora e fazer a raiz quadrada do número 50, vai dar aproximadamente 7,1 de comprimento, né? É um número irracional. Aproximadamente 7,1. Mas você não vai transformar em decimal. Por quê? Porque quando você faz transformação para decimal, aproximado, né, Pedro? Não dá exato, inclusive. Aproximadamente 7,07. Isso mesmo. O que acontece? Se você tiver que escrever a conversão aqui, você já não vai estar dando um número preciso mais. Então, se não der valor exato, você não transforma para decimal. Tá? Somente se der valor exato. Porque se a gente for ficar trabalhando com conversão para decimal, vai acontecer casos aí onde você não consegue digitar um número mais. E aí já é um número com erro. Então, isso aqui é um número válido para fazer cálculo, né? Se você for precisar desse número depois para fazer contas, ele está lá bonitinho, mantendo o valor certo, né? Raiz de 50, ok? Para
Para ter uma noção de quanto é isso, é 7,07 aproximado de comprimento. Beleza? Por que não pode cortar os quadrados dentro da raiz, Murilo? Porque, na verdade, você só pode cortar o quadrado dentro da raiz quando esses termos aqui estiverem multiplicando um ao outro ou dividindo, ok? Só vale no caso da multiplicação e da divisão. Quando a soma de termos ou subtração são parcelas distintas, você não pode tirar da raiz, né? Se fosse produto, sim, você poderia abrir aí em 3 raízes, ok? Soma e subtração, não. Então, sempre quando vem uma conta, tiver soma e subtração misturado com produto, com divisão e com raiz ou potência, porque raiz e potência nada mais é do que produto, né? Então, as propriedades não se misturam, beleza? Então, tá aí, pessoal, esse é um vetor. Eu vou pegar agora um item B aqui, um vetorzinho mais tranquilo, tá? De 2 coordenadas, que vai ser interessante para a gente falar do próximo assunto, né? Então, vamos colocar aqui o B, né? No exemplo B. Digamos que você tem um vetor U não, vou colocar um vetor A. Um vetor B mesmo, tá? Letra minúscula. Esse vetor B aqui, ele tem coordenadas 3, 4, né? 3 e 4. Se eu for calcular o comprimento desse vetor B, ele é um vetorzinho de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Dentro de uma raiz quadrada. Então, está aqui, né? Beleza? Bom, fazendo o cálculo para esse vetor B aqui, nós chegamos a um resultado de comprimento 9 mais 16, né? E esse valor aqui é tranquilo, dá para transformar inclusive em número inteiro, né? Esse aqui vai ser, vetor B vai ser raiz quadrada do número 25. Então, o meu vetor B, ele tem comprimento exatamente de 5 unidades, né? Então, se eu pegar ele e esticar uma régua em cima dele, ele mede 5, ok? Tá, ele é um vetor de 5 unidades. Mas digamos que eu não queira trabalhar com um vetor tão comprido assim, né? O vetor 5 ele é muito comprido, ele é um vetor muito longo, né? É melhor trabalhar com um vetor mais curto. Eu quero trabalhar com um vetor para o meu cálculo, com um vetor que não tenha 5 de comprimento, que tenha apenas 1 de comprimento. Eu quero um vetor unitário. O que é um vetor unitário? Um vetor unitário, ó, o vetor unitário, ele tem comprimento, né? Comprimento. Vou colocar módulo, tá? Módulo. Módulo é melhor porque a gente está falando de módulo, né? Ele tem comprimento, pessoal. Comprimento, né? O comprimento dele é igual a uma unidade, tá? Uma unidade. Então, o vetor unitário, ele mede 1, né? Mede 1. Se eu tiver um vetor unitário, matematicamente, ele tem coordenadas, por exemplo, x e y, isso vale para 3 dimensões também. Se ele tiver coordenadas x e y, isso implica que esse vetor, que o módulo desse vetor u aqui, mede exatamente uma unidade de comprimento, ok? Então, essa é a ideia do vetor unitário, mede 1. Esse caso do exemplo B que eu fiz lá, não é, né? Ele tem 5 de comprimento. E eu só tenho, e eu quero o vetor unitário. O vetor unitário mede 1. Então, ele não é unitário. Só que é o seguinte, eu quero preservar o seguinte, eu quero um vetor unitário, nesse caso aqui, por exemplo, vai que é uma situação, né? Que tenha exatamente a mesma direção desse vetor do exemplo B, ou seja, ele seja paralelo a B, né? Ele tenha a mesma direção. Ele tenha, por exemplo, ou não, né, o mesmo sentido, pode até ter sentido oposto, mas
ele tenha comprimento 1. Eu não quero ele com comprimento 25, né? Eu quero ele com comprimento 1. Tem como fazer um vetor novo a partir de um vetor original com comprimento 1 exatamente? Tem. Eu já falei deles na geometria, né? Quando eu falei das propriedades lá, eu falei dos casos particulares, eu falei que todo vetor, tá? Todo vetor, eu vou apagar aqui, vou começar aqui em cima, tá? Todo vetor, ele tem um vetor que a gente chama versor, né? Então, todo vetor, a gente pode achar a partir dele uma coisa chamada versor de um vetor. O que é o versor de um vetor? É um vetor que possui as mesmas características do vetor original, só que a partir dele eu consigo um vetor que meça, que tenha comprimento exatamente 1 de medida. Então, para calcular o versor, o que eu faço? Eu uso uma fórmula. O cálculo do vetor versor, vamos chamar assim, o vetor versor como sendo um vetor U, e eu vou colocar um verzinho aqui embaixo para você saber que ele é um versor. Esse vetor versor, ele, na verdade, você calcula através de uma forma. Você pega as coordenadas do vetor original e divide pelo comprimento desse vetor original. Através dessa fórmula aqui, eu consigo um vetor com exatamente 1 de comprimento. Eu consigo as coordenadas, né, para um vetor de exato 1 de comprimento. Então, todo vetor dá para tirar um versor, né? Exemplo. Vamos colocar assim. Ó. Dado um vetor, vírgula, encontre o seu versor. Quando eu falar versor, então, você já sabe que eu estou falando de um novo vetor, né? Que na verdade, ele sai de um vetor original, então ele precisa nascer aí de um vetor original, só que ele vai ter novas coordenadas, e ele vai me garantir que meça 1 de comprimento. Por quê? Porque é muito mais fácil trabalhar com um vetor que mede exatamente 1 do que meça qualquer outra medida, né? Então, é muito mais fácil trabalhar com vetor de comprimento 1. Bom, vamos colocar aqui um primeiro exemplo, né? É um vetor dado aqui, vou colocar o vetor A. O vetor A, ele tem coordenadas 3 e 4. É aquele exemplo lá em cima, né? É um vetor de coordenadas 3 e 4. Bom, eu quero, a partir desse vetor A, um vetor de comprimento 1. Para eu saber se esse vetor A tem 1 ou não, se ele tiver 1, eu não preciso do versor, né? Agora, se ele tiver uma medida diferente de 1, aí eu tenho que achar o versor. Então, eu, antes de mais nada, eu vou calcular o comprimento do vetor A, né? E nós já fizemos lá anteriormente, é só pegar as coordenadas do vetor e levar ao quadrado, né? E aí eu acho aí o comprimento do vetor A. O vetor A, pessoal, ele já foi feito, né? Vai dar a raiz quadrada de 25. Portanto, o módulo do meu vetor A, o comprimento do meu vetor A, ele mede 5 unidades. Está aqui, né? 5 unidades de comprimento. Eu não quero um vetor de tamanho 5, eu quero um vetor de tamanho 1. Então, como é que eu faço para conseguir esse vetor novo de comprimento 1? Ora, eu aplico a fórmula do versor. E a fórmula do versor é assim, ó. Você vai pegar o vetor original, que é o vetor A, e você quer calcular o versor. Então, vou colocar um Vzinho aqui embaixo para mostrar que ele é versor. Como é que eu chego nas coordenadas desse vetor versor? É só você pegar as coordenadas originais do vetor A e dividir pelo seu comprimento. Pronto, é isso. Para calcular versor de um vetor, basta apenas pegar as coordenadas do vetor original, né, vetor A, e dividir pelo seu comprimento. Seu comprimento eu já calculei ali, né?
Então, como é que eu faço para encontrar as coordenadas? Olha, quais são as coordenadas do vetor A? 3 e 4. Vou dividir essas coordenadas do vetor A pelo comprimento dele. O comprimento eu já calculei, é 5, né? Então, quais são as coordenadas do meu versor? 3/5 para x e 4/5 para y. Está aqui, pessoal. Portanto, essas aqui são as coordenadas do versor do meu vetor A. Okay? São essas coordenadas que eu estava procurando. Né? É só dividir as coordenadas do vetor pelo comprimento dele. Isso me garante que esse vetor novo aqui, ó, que foi criado, ele mede exatamente 1 de comprimento. E mede mesmo. Ó. Se eu pedir para você tirar a prova, se ele mede 1, dá para provar que ele mede 1. Como é que eu provo que ele mede 1? É só você calcular o comprimento desse vetor versor, né? Como é o comprimento do vetor A versor? Ora, é o módulo dele, né? Como é que é o módulo dele? Coordenadas 3/5 para x, você vai levar ao quadrado, vai somar com a coordenada y, né? 4/5, vai levar ao quadrado. Tudo isso aqui você vai tirar uma raiz quadrada, e aí você vai descobrir que o módulo do versor do meu vetor A é igual 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Mais 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Se eu tirar uma raiz quadrada disso daqui, eu vou descobrir que vai dar 1. Quer ver? Ó? Deixa eu só dar uma enquadrada aqui para caber, né? Isso aqui é igual. Bom, soma de frações, né, com o mesmo denominador, então dá para fazer assim, 9 mais 16, 25, dividido pelo denominador, que é 25. Olha, isso aqui, ó, vai me dar o quê? Vai me dar 1, né? 25 dividido por 25 é a raiz quadrada do número 1. Ora, a raiz quadrada do número 1, a raiz quadrada do número 1 a gente sabe que dá 1. Então, o módulo do versor de A é 1. Então, se eu tiver um vetor original qualquer, eu quiser o versor do vetor, é só aplicar essa fórmula aqui. As coordenadas que vão aparecer no resultado são as coordenadas de um vetor que mede exatamente 1 de comprimento. É um vetor unitário, né? Ó, vou fazer um B aqui. Você precisa tirar a prova sempre? Não, prova você não precisa. Se você calculou certinho, não tem problema nenhum. Você já vai achar direto as coordenadas. Ó, o vetor B, por exemplo, de coordenadas -4, 1 e -5. Aqui, ó. Isso aqui é um vetor B. Se eu quiser o versor dele, como é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que descobrir quanto mede o comprimento de B. Se medir 1, não precisa achar o versor, porque ele já é o próprio versor, tá? Mas para saber qual é o comprimento, eu calculo o módulo do vetor B. Módulo do vetor B, -4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais -5 ao quadrado. Né? Tudo dentro de uma raiz quadrada. Ok? Bom, calculando o comprimento do vetor B, você vai ter lá -4 ao quadrado, 16. Mais 1 ao quadrado, 1. -5 ao quadrado, 25. Está aqui. Dentro de uma raiz, né? Portanto, o comprimento do meu vetor B, módulo, né? Comprimento dele, 16 mais 1, 17. 17 mais 25, raiz quadrada do número 42. Ok? Então, esse é o comprimento do vetor B. Isso aqui não vai dar raiz exata, né? Não existe uma raiz exata para a raiz 42. Isso aqui é um número irracional. Raiz de 42, pessoal, é aproximadamente 6,5, né? Aproximado, tá? 6,4 alguma coisa. É um número irracional.
Não é 1, é 6,4 aproximado aí de comprimento. Tá? Então, ele não é vetor unitário, ele não mede 1. E eu quero um vetor unitário. Se eu quero um vetor unitário de comprimento 1, então eu vou calcular o versor dele. Né? E o versor desse vetor, eu calculo o versor de B, vou colocar um Vzinho aqui embaixo para mostrar que ele é versor, usando fórmula. É só pegar as coordenadas do vetor B, então eu pego o vetor B e divide ele pelo seu próprio comprimento, pelo módulo dele. Ó. Pronto, é isso. Simples assim. Então, como é que você vai fazer? Vai pegar as coordenadas de B, menos 4, 1 e menos 5, né? E vai dividir tudo isso aqui pelo comprimento de B. Qual é o comprimento de B? Raiz quadrada do número 42. Portanto, as coordenadas do versor de B, elas vão ser menos 4 dividido pela raiz quadrada do número 42 para x, para y, 1 dividido pela raiz quadrada do número 42, e z é a mesma coisa, menos 5 dividido pela raiz quadrada do número 42. Está aqui, pessoal. Essas aqui são, portanto, as coordenadas do meu versor. Isso aqui, se eu medir, fizer o cálculo do módulo, eu sei que vai dar exatamente 1 de comprimento. Tá? Se eu calcular o módulo desse B versor aqui, ele vai ter que medir 1. Se não medir 1, está errado o exercício. Né? Então, ele mede 1. Se você quiser calcular para ter certeza, fica tranquilo. Calcula que você vai ver que vai dar 1 de comprimento. É preciso calcular o versor, o comprimento do versor? Não. É certeza que mede 1. Isso aqui mede 1 de comprimento. Né? Se eu fizer lá o cálculo, eu vou descobrir lá no final que o módulo do meu versor de B é igual a 1. Okay? Ele vai dar 1. Se você tiver dúvida, é só tirar a prova. Eu não vou colocar aqui para misturar mais, né? Senão vai ficar uma escrita muito maior. Não é necessário. Mas se você quiser, mas dá 1 mesmo, professor? Dá 1. Porque na hora que você tirar a raiz quadrada disso, vai ter que levar todos eles ao quadrado, né? Então, a soma do numerador em cima vai dar 42. Na hora que você tirar a raiz, levar ao quadrado todos os 42, a raiz quadrada de 42, some essa raiz do 42, né? E 42 dividido por 42 dá 1. Então, vai dar medir 1. Com certeza vai dar 1. Ok? Pessoal, entenderam como calcular aí comprimento de um vetor e como achar o versor de um vetor? Tranquilo? Todos entenderam aí a passagem? Alguém ficou na dúvida? Se eu falar assim, ó, calcule o comprimento do vetor, o módulo, você vai achar. Se eu falar assim, calcule o versor de um vetor dado, também vão encontrar? Então, beleza. Vamos para o próximo item aqui, né, da nossa ideia. Já todos entenderam aí a ideia de versor, né, de módulo. Vamos aprender a calcular ponto médio. Tá? Ponto médio. O que é o ponto médio? É o meio do caminho de um vetor. Okay? Vamos calcular aí o ponto médio. Ponto médio. Então, vamos lá. Ponto médio. Ponto médio. Deixa eu só... Ponto médio. O que é o ponto médio? Descobriu o que é o ponto médio, né? Então, vamos lá. Se você tiver lá um plano cartesiano, né? Plano cartesiano. Vamos colocar aqui um plano cartesiano. Eixo do X. E agora o eixo do Y. Aí.
né? E aí eu tenho um vetor dado qualquer. Vou pegar um vetorzinho aqui, vou pegar um vetor aqui, deixa eu colocar um ângulo melhor aqui para enxergar, né? Pronto, aqui tá bom, aqui já dá para ver direitinho. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais. Acho que aqui já tá legal. Um pouquinho menos, talvez, para não... Deixa eu colocar um ângulo aqui um pouquinho. Aqui. Né? Querendo aproveitar, pessoal, o quadriculado da folha, que aí para fazer as marcações ficam mais fáceis, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu tenho 2, 5, né? Já não ajuda. Então, é melhor pegar o lá de cima mesmo. Vou pegar aqui 6. Aqui tá bom. 6, tá aí, né? Vou colocar em vermelho, tá? Tá aqui um vetorzinho. Então, vamos colocar assim o vetor, tirando a régua fora, né? Nós temos o plano cartesiano aqui. Okay? E eu tenho aqui um vetor dado, um vetor que eu vou chamar de V, tá? Vetor V. Como é que eu calculo o ponto médio desse vetor? Pensa assim, esse vetor tem coordenadas, né? Então, vamos colocar aqui coordenada x. E ele tem coordenada lá em cima, coordenada y. Né? Ele tem coordenada x e coordenada y. O ponto médio, pessoal, é encontrar um cara que divida esse vetor no meio. Então, quais são as coordenadas do ponto médio? Pensa assim, se você for pegar aqui a coordenada x, o que é o ponto médio? Vamos pegar aqui o número de unidade: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para ajudar, não deu exato, né? Mas tudo bem. Então, metade do caminho aqui do eixo do x dá aqui, ó, né? Uma coordenada aqui. Aqui em cima, eu vou ter uma projeção. Né? E aqui vai me dar também a metade do caminho do eixo do y. Então, eu vou ter um ponto aqui bem no meio do vetor que a gente chama de ponto médio. Né? Ele é exatamente a metade do vetor. Como é que eu descubro as coordenadas para esse ponto médio? Ou seja, qual é a coordenada x do ponto médio e qual é a coordenada y do ponto médio? É direto, pessoal. Para calcular o ponto médio, né, ou calcular o m, né, já vou colocar isso como m, basta apenas pegar a coordenada x do nosso vetor e dividir por 2. Pegue a coordenada y do vetor e divida também por 2. Se você fizer isso, você já acha as coordenadas que vão me dar o ponto médio desse vetor. Tranquilo assim, bem simplesinho a ideia, tá? É uma ferramenta importante aí para a gente entender algumas relações lá na frente que envolve o vetor, né? Muitas vezes você tem que dividir o vetor no meio, mas para você calcular ponto médio, então, basta apenas dividir as coordenadas aí ao meio, ok? Pega a coordenada x, divida 1 no meio, que você acha as coordenadas do ponto médio. Então, as coordenadas do ponto médio vai ser um x e um y novo, aí, que você calcula usando a fórmula em cima, ok? Isso quando ele está diretamente vindo da origem, né? Você tem aqui, por exemplo, a origem dos valores, né? Ó, começa lá no 0, 0. Tá? É uma situação aí tranquila. Isso quando o vetor já vem só com 2 ou 3 coordenadas. De 3 coordenadas também é a mesma coisa. É só você dividir por 2, né? Você encontra aí o ponto médio.
Só que, muitas vezes, o vetor não vem assim, né? Bonitinho do jeito que está aí. Ele vem por intermédio de dois pontos que estão soltos lá no meio do plano, né? Digamos que eu tenho aqui novamente um plano cartesiano, né? Então, tenho lá um eixo do x, né? Pessoal, lembrei de uma coisa. Eu pedi para o meu filho jogar o lixo para fora, que eu já esqueci no outro dia. É rápido, tá? Só vou pôr no mudo, porque eu vou gritar ele aqui da escada para o andar de baixo. Pronto, pessoal, desculpa, mas é como eu falei, as mazelas de trabalhar em casa. É que eu escutei o caminhão do lixo vindo lá no início da rua, daqui a pouquinho ele vai passar. E eu esqueci de colocar o lixo, está muito calor. Aí fui pedir para o meu filho fazer isso. Tranquilo? Bom, voltando aqui, então. Nós temos lá a situação do plano cartesiano, por exemplo, mas vale para o espaço também, né? Onde você não tem exatamente o vetor lá na origem. Você tem dois pontos, né? Tem um vetor dado por dois pontos. Ó. A geometria é assim. Vou colocar aqui, tirar a régua fora. Você tem lá o eixo do y e você tem o eixo do x. E aí você tem, por exemplo, um ponto A, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo esse ponto A para ficar melhor, né? Vou colocar aqui. Ó. Você tem aqui um ponto A de coordenadas x, né, para A, um x aqui inicial, e aqui você tem coordenada y, ponto A. E você tem lá um segundo ponto, vamos colocar aqui esse segundo ponto, um ponto B, né? E esse ponto B, ele também tem coordenadas. Ele vai ter lá coordenadas x1 para A, para B, né? E tem uma coordenada que é a coordenada referente ao y, que é y1. E aí você tem um vetor, por exemplo, um segmento de reta, né? O vetor nada mais é do que um segmento de reta. E aí você tem lá no meio, lá, vou rodar essa régua aqui, às vezes ela fica lenta. Vamos, querida, vamos. Fomos, né? Então vamos lá, colocar na régua aqui, dá para traçar aqui um segmento, né? Então, esse segmento, pessoal, é o segmento AB. AB. Aqui é o segmento AB. Como é que você calcula? Você acha o ponto médio aqui nesse caso? Ora, você vai fazer a procura da metade do caminho entre o ponto x0 e o ponto x1, né? Então, se aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, então a metade vai dar aqui, ó. Vai dar um carinha aqui. Esse cara aqui é o x do ponto médio, né? E aí, consequência disso, que ele vai dar um ponto aqui em cima, né? Nesse segmento AB, ok? E você vai ter a mesma ideia para Y. Você vai ter um Y num ponto médio. Então, o nosso ponto médio aqui, do segmento AB, ele vai ter coordenadas X, né? E vai ter coordenada Y. Então, tá aqui, ó. Ele vai ter duas coordenadas. Mas como é que eu acho as coordenadas quando o vetor aqui parte de dois pontos, né? Como é que eu acho esse ponto M aqui, que é o ponto médio? Pessoal, quando ele é dado por dois pontos, o ponto médio aqui, você vai usar a mesma ideia. O ponto médio do segmento AB, ele vai ser o seguinte, a coordenada x, 0, né? x0, mais a coordenada x1, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, para ficar bonitinho, senão vai ficar torto, né?
Você vai pegar a coordenada x do ponto A, que vamos chamar de x0, mais a coordenada x do ponto B, que é x1, e vai dividir por 2. E a mesma coisa com y. Você vai pegar y0 e vai somar com y1, né? E aqui você vai dividir também por 2. Então, para calcular o ponto médio quando é dado 2 pontos, é só você somar a coordenada x com a coordenada x e dividir por 2. Para poder fazer para o y, soma y com y e divide por 2. Quando você tem um vetor dado aqui no meio, aqui, né? Está no meio do plano cartesiano, ele não parte aqui da origem. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o vetor AB, né? Ó, como é que eu calculo a metade do caminho do vetor AB? A coordenada que está lá no meio. Eu faço a soma da coordenada x do ponto A com a coordenada x do ponto B e divido por 2. Aí vai me dar esse cara aqui embaixo. A mesma coisa com a coordenada y. Y de A mais y de B, né? E vou dividir por 2. Vai me dar essa coordenada y do ponto médio. Então, pessoal, calcular ponto médio é bem tranquilo, né? Não é, eu acredito que não seja tão difícil, seja tranquilo, sossegado, né? Então, como é que você vai calcular na prática isso daqui? Vamos fazer um exemplo, né? Vamos mostrar com números. Né? Eu vou colocar assim, do lado aqui, né? Do lado não, vou colocar aqui embaixo mesmo. Aqui embaixo vai dar para fazer. Digamos que você tenha dado 2 pontos, né? Vamos lá. Dados os pontos A de coordenadas. Vamos colocar com 3 coordenadas, tá? 2, 5 e menos 8. E B. E B não, vou colocar vírgula. Vírgula B. Coordenadas menos 1, 3 e 2. E o vetor V de coordenadas menos 1, 3 e 8, determine. 2 pontos. Vamos determinar quem? Item A. O ponto médio, né? Determine o ponto médio. Já vou colocar lá em cima, porque nós estamos falando só de ponto médio, né? Determine o ponto médio. Tá aqui. Para determinar o ponto médio. Primeiro, do vetor V, né? Como é que eu calculo o ponto médio do vetor V? O ponto médio do vetor V, né? O ponto médio do vetor V, como é que eu faço? Ora, é só dividir as coordenadas de V por 2. Menos 1 dividido por 2, 3 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Né? Então, para calcular o ponto médio do vetor V, como é que é o ponto médio do vetor V? O ponto médio do vetor V, ele tem coordenadas divididas por 2. É claro que você vai colocar, simplificar apenas o que dá para simplificar, né? Meio continua sendo meio, 3 meios continua sendo 3 meios, 8 dividido por 2 dá para fazer, dá 4, né? Então, está aqui. Essa, portanto, são as coordenadas do ponto médio do vetor V. Né? Agora, digamos que seja o ponto médio, não do vetor V, o ponto médio dos vetores, do vetor dado AB. Né? Do vetor AB. Como vão ser as coordenadas do vetor AB, o ponto médio do vetor AB? Primeiro, o que é que você pode fazer para descobrir as coordenadas? Você soma as coordenadas. 2 mais menos 1 dividido por 2. Coordenada y do ponto médio. 5 mais 3. Divide por 2. Está aqui. E, por fim, você faz a coordenada z. Menos 8 mais 2 e divide por 2. Ou seja, divide todas as coordenadas
do ponto do segmento AB, né? Somadas, né? Soma a origem aí com o extremo e divide por 2. Não confundir com a ideia de tirar vetor de dois pontos, tá? Quando você tem 2 pontos e quer tirar um vetor, você subtrai o extremo menos a origem. Agora não, eu quero o ponto médio. É diferente. Eu somo a origem com o extremo e divido por 2. Então, aqui tem uma regra de sinal para você fazer, né? Então, isso aqui vai dar 2 menos 1 é 1. Então, vai ser meio. Ok? 5 mais 3 vai dar 8. Então, vai ficar 8 dividido por 2. E lá no final, menos 8 mais 2, 6 dividido por 2. É claro que isso aqui vai dar para simplificar, né? Isso aqui dá para simplificar. E o resultado do vetor, não, do ponto médio, não do vetor, né? Do ponto médio. O ponto médio aqui vai ter coordenadas meio, 4, e aqui 3. Pronto, está aqui. Portanto, aqui são as coordenadas do meu ponto médio. Né? Aqui embaixo a mesma coisa. São as coordenadas para o meu ponto médio. Ó, vou colocar PM aqui, que é ponto médio. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui, ponto médio. Ok? Só vai gravar, é simples, né? Você pode esquecer depois, talvez, que a gente vai fazer são muitas continhas diferentes uma da outra para você executar. Pode ser, talvez, que você esqueça de alguns detalhes. Mas fazendo exercício, isso aí fica gravado, né? Como é que eu calculo o ponto médio entre 2 pontos? Somo as parcelas, né, as coordenadas, e divido por 2. Ok? Então, essa é a ideia de ponto médio. Está lá no nosso material, né? Isso aí eu estou tirando lá da apostila, daquele PDF 2, né? O segundo capítulo do livro do Paulo Winter. Então, está colocado ali o ponto médio. Ok? Agora, pessoal, que eu já passei os conceitos desse capítulo 2, vamos fazer exercícios, né? Eu vou começar a resolver exercícios propostos. Então, vamos começar a pensar nos exercícios que são colocados lá. Primeiro, eu vou resolver um exercício dos exemplos, tá? Os exemplos, para quem leu e não conseguiu pegar a ideia, eu vou fazer aqui a resolução dos exemplos com vocês. Vamos ver como é que são feitas as perguntas. Eu vou copiar de lá do material e vamos resolver aqui. Tá? Eu vou pegar um exemplo de número 1. Vamos resolver esse exemplo de número 1. Passo a passo, para vocês sentirem aí o grau de complexidade aí dos assuntos. Apaguei tudo, deixa eu puxar essa lousa lá para cima, para a gente poder ter espaço, né? Vou colocar aqui o exemplo, para a gente resolver exercícios agora. Vamos resolver exercícios, né? Aqui. Bom, tá aí. Tá aqui um exercício. Como é que a gente resolve esse exercício? Dados os pontos A, B e os vetores U e V, UV e W, verificar se existem números A1, A2 e A3, tais que o quê? Isso aqui funciona, né? Eu quero saber quais são os números A1, A2 e A3 que eu multiplico por esses vetores e dão exatamente esse resultado, que é o resultado o vetor W, né? Então, esse é um exercício para descobrir qual é o valor de A1, A2 e A3. Como é que eu resolvo um exercício desse? Você resolve um exercício desse, deixa eu puxar um pouquinho para cá, tá? Só para dar mais espaço para escrever. Pronto. Diminuir um pouquinho. Aumentar o tamanho aqui da nossa quadriculada. Pronto. Esse exercício, ele pede para você fazer o seguinte. Vai valer essa equação aqui. Então, tá aqui, ó. W igual a um número A1, que eu não sei qual é, vezes o vetor AB, mais um número A2, que eu não sei qual é, vezes o vetor U,
mais A3. Eu também não sei que número é esse, vou ter que descobrir, vezes o vetor V. Bom, dessa equação toda que está descrita aqui, eu tenho que verificar o que eu sei e o que eu não sei. Eu sei quem é o vetor W, está escrito aqui em cima. Eu não sei quem é o número A1, é o que está perguntando, né? Ele fala vezes o vetor AB. Eu tenho o vetor AB? Ainda não. O vetor AB, ele é, na verdade, um vetor que eu vou ter que descobrir quem é. Eu sei quem é o ponto A e o ponto B. Eu não tenho o vetor AB. Então, eu vou calcular o vetor AB. Como é que eu acho o vetor AB? Ora, o vetor AB, ele é igual ao ponto B menos o ponto A. Portanto, o vetor AB será coordenada x de B, que vale 1, menos coordenada x de A, que vale 0. Né? Depois, coordenada y de B, que vale 2, menos coordenada 1, que é a coordenada y de A. Depois, menos 1, que é a coordenada z, menos a coordenada z de A, que é menos 1 também. Aqui. Portanto, o meu vetor AB, ó, tem uma regra de sinal para fazer aqui, menos com menos vai dar mais, né? O meu vetor AB, ele terá coordenadas 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. E menos 1 mais 1 vai dar 0. Está aqui, pessoal. Essas são as coordenadas do meu vetor AB. Por que eu calculei aqui em cima o vetor AB? Porque eu vou ter que colocar ele aqui embaixo na escrita. Agora eu sei quem é. Depois, A2 eu não sei, mas o vetor U está escrito aqui. E A3 também não sei, mas o vetor V está descrito aqui. Então, agora, você vai montar essa equação toda aqui. Ó, W, né, W é igual... O W não, eu já vou trocar por números, né, eu já sei quais são as coordenadas de W. As coordenadas de W é menos 2, 2 e 2. Isso aqui é igual a A1. Ora, A1 vezes as coordenadas de AB. AB qual é? 1, 1 e 0. 1, 1 e 0. Então, está aqui. É A1 vezes esses caras aqui. Mais A2. A2 vezes as coordenadas de U. Mas U é menos 2, menos 1 e 1. Aí, bonitinho. Mais A3. Quem é A3? A3 seria vezes o vetor V. O vetor V tem coordenadas 3, 0 e menos 1. Tá aí, pessoal. Descrevi inteirinho, né? Inteirinho. O que eu tenho aí para poder resolver. Pessoal, isso aqui é mais fácil de você resolver comparando os valores, né? O que é que você tem escrito aqui, ó? Que x é igual a 1 vezes x, mais A2 vezes x, mais A3 vezes x. É muito mais fácil, nesse caso, você descrever isso aqui parametrizando, né? A ideia é parametrizar. O que é parametrizar? É você comparar cada uma das letras, né, das coordenadas, e escrever ela em equações separadas. Por exemplo, você sabe que a coordenada x do vetor W é menos 2, igual a esse A1, ó, menos 2 é igual a A1 vezes 1. A1 vezes 1 vai dar A1, né? Mais A2 vezes menos 2. Ora, A2 vezes menos 2 dá menos 2 vezes A2. Aqui, né? Depois, mais A3 vezes 3. O que é A3 vezes 3? É 3 vezes A3. Aqui, pessoal, eu montei uma equação comparando x com x. Ó. X é igual a x mais x mais x. Tirei todas as coordenadas x e agrupei. Então, aqui, ó, né? Os seus devidos valores. Okay? Vê se entendemos. Agora, eu vou fazer com y. Ó. Qual é a coordenada y? A coordenada y do vetor W é 2. Então, eu escrevo aqui. 2 é igual a quem?
é igual a A1 vezes a coordenada y, que é 1. A1 vezes 1 dá o próprio A1. Não preciso nem escrever uma vez A1. Depois, mais A2 vezes menos 1. O que é A2 vezes menos 1? É menos A2. Menos A2. Né? E, por fim, mais A3 vezes 0. Ora, mais A3 vezes 0, eu vou até escrever aqui, mas depois eu vou apagar, tá? 0 vezes A3. Pronto. Tirei a segunda equação. Por fim, a terceira equação sai daqui, ó. Coordenada Z. Eu vou olhar para o Z de todos os termos, né? Então, eu vou ter lá 2, que é a coordenada Z do W, é igual a A1 vezes 0, ou 0 vezes A1, né? Eu vou escrever, depois eu vou apagar. 0 vezes A1. Mais uma vez A2, ou A2 vezes 1, ó. A2 vezes 1. A2 vezes 1 é A2. Aqui, A2. Né? E lá no final, A3, né, mais A3 vezes menos 1. Ora, A3 vezes menos 1 dá menos A3. Menos A3. Pronto, pessoal. Eu transformei essa escrita, que está aqui escrito numa expressão algébrica, né, no cálculo, em um modelo que a gente lê como sistema de equações, né? São 3 equações. Isso chama-se parametrizar. Então, quando você fala assim, parametrize a equação. Bom, se você tem uma equação que é parametrizar ela, é fazer uma leitura coordenada por coordenada. É tirar de uma expressão enorme pedaços, equações menores. Ó, tirei 3 equações daqui. Eu comparei x com x com x com x, aqui em cima na primeira linha. Depois peguei y com y com y com y, escrevi na segunda linha. E lá, por fim, eu peguei a terceira linha e fiz a mesma coisa, que é z com z com z com z. Ok? O que surgiu? Surgiu esse sistema de equações. Lembra daquela matéria que vocês aprenderam lá no segundo ano do ensino médio, que era resolução de sistemas lineares? Está aqui, ó, isso aqui. Né? É claro que eu tenho alguns termos aí que eu posso diminuir o tamanho, porque é multiplicado por 0, né? Ó, 0 vezes A3 dá 0, então não precisa nem escrever esse cara, vou apagar ele, ó, para ele não atrapalhar, para ficar menor. Lá embaixo, 0 vezes A1, também posso apagar, porque 0 vezes A1 dá 0. Apaguei. Pronto, pessoal, só ficou isso daí. É um sistema de 3 equações por 3 incógnitas. Nesse caso, é um sistema fácil de resolver. Por quê? Para resolver esse modelo, você pode resolver ele escolhendo, por exemplo, as equações que têm menos termos. Ó, a segunda equação só tem 2 incógnitas, A1 e A2, e a terceira equação também. A primeira não, a primeira tem 3 incógnitas, é mais difícil. Então, o que você pode fazer para resolver esse sistema de equações? Ora, você pode isolar, né, uma das letras numa equação e trocar na outra. Aí fica mais fácil de você resolver. É um modelo de resolução de sistemas por substituição. Né? Então, o que você faz? Por exemplo, eu posso pegar uma das equações e trocar uma das letras. Por exemplo, eu posso isolar aí, ou na segunda equação, ou eu posso isolar na segunda equação uma das letras, o A1, o A2, por exemplo, e substituir o A2 na terceira equação. É um sistema de equação linear. Então, como é que você pode resolver? Usando um conhecimento. Se vocês tivessem tido uma outra parte, que é sistemas de equações lineares, que é resolução por Gauss, daria para resolver por Gauss-Jordan, né? Que são outras táticas para você resolver essa coisa aí. Mas vamos resolver esse sistema
pelo método da substituição, por eliminação, né? Vamos pensar assim, se eu isolar uma equação em uma das letras, eu posso substituir na outra e tentar achar um resultado, tá? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque eu sei que muitos alunos fizeram ensino médio há algum tempo, outros não. Vocês já viram esse modelo de sistemas lineares? Vocês lembram? Deixa eu achar um norte por aí, porque eu sei que alguns alunos têm dificuldades, né? Eu preciso saber de vocês como é que está esse aprendizado aí. Tranquilo, não tranquilo, mais ou menos tranquilo. Como é que você pode fazer? Lembra de ter visto, mais ou menos? Tá. Como é que vocês resolveriam esse modelo de equações lineares? Como é que você chega na solução do A1, do A2 e do A3, pessoal? Como é que vocês chegariam a um modelo? Eu acho que eu somaria a primeira com a última, porque a soma ali daria 0 e eu passaria o A1 para o outro lado. Aí você isolaria o A1, somando duas linhas, e depois somar as duas linhas, você isola uma das letras, é isso? Sim. É uma ideia, pessoal. Tem algumas técnicas que você pode colocar aqui. A ideia é que, não sei o nome, qual é o seu nome? É a Vitória que falou? Não, né? Beatriz. A Beatriz. A Beatriz sugeriu de somar a primeira linha com a última linha, né? E a isolar, né? Porque vai sumir uma letra se eu somar uma linha com a outra. Mas, na verdade, se eu somar uma linha com a outra, o que vai acontecer? Não seria a primeira com a terceira linha, né? Eu poderia somar, por exemplo, se eu somar a primeira linha com a última, eu vou ter aqui um A1, né? Aqui vai sobrar um saldo para 2, vai sobrar um saldo para 3. Não resolveria diretamente. A segunda com a terceira linha, Manuel, se eu somar a segunda com a terceira linha, eu vou ter uma nova linha, onde eu vou ter um A1 e um A3, né? Então. Percebam que resolver sistemas não é uma coisa tão simples, né? A gente pode, por exemplo, pensar na substituição. O que você poderia fazer aqui, porque esse A1, esse A2, esse A3, ele é o mesmo em qualquer das três equações. Digamos que se eu pegasse a segunda linha, por exemplo, a segunda linha que é dada ali, a segunda linha, deixa eu escrever aqui. A segunda linha, e na segunda linha, eu isolasse, por exemplo, a letra A2, né? Ou a letra A1. O que iria acontecer? Vamos pensar assim, vamos isolar a letra A2. Se eu isolar na segunda linha a letra A2, eu tenho lá 2 igual a A1 menos A2. Eu posso isolar uma das letras. Eu vou isolar a A2. Por que eu vou isolar a A2? Porque aí depois eu posso colocar ela na terceira linha. Então, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Passo o A2 para o outro lado, ele vem positivo. E aqui eu passo o número menos 2 para cá. Então, eu descobri quanto vale A2. A2 aqui, ele vale A1 menos 2. Então, o A2 eu já descobri quanto é. O A2 é A1 menos 2, né? Por exemplo. O que eu posso fazer agora? Eu posso utilizar esse valor que eu descobri e substituir o A2 ou na terceira linha aqui embaixo ou aqui em cima também, né? Dá para fazer aí a substituição dele. Digamos que eu pegue agora esse cara que eu descobri quanto vale A2 e substituo aqui na terceira linha. Eu pego aqui 2 igual a A2 menos A3. Então, o que eu estou fazendo? Deixa eu até escrever na frente, porque senão acaba se perdendo aí, o pessoal acaba se perdendo na hora de encontrar. Terceira linha. Pegue na terceira linha
e substitua na terceira linha, né? Vou colocar simplica. Eu substituo o seguinte, eu pego o que está escrito lá, 2, igual a A2 menos A3. E aí eu substitua, por exemplo, o nosso A2. Ó, então, o que vai acontecer aqui? 2 igual. Quem é A2? A2 é A1, né? Menos 2. O que vai acontecer aqui? Menos A3. Então, eu estou fazendo uma substituição. Isso aqui é um sistema linear, né? Eu estou substituindo. O que vai resolver? Como é que vai ficar simplificado isso aqui? Ó, eu vou ter que... dá para isolar uma das letras, né? Eu posso isolar, por exemplo, o A3, né? Posso fazer assim, ó, 2. Esse 2 que está subtraindo o A1, eu posso passar para o outro lado somando, né? 2 mais 2 é igual a 1 menos A3. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui, no final das contas, que isso aqui vai dar 4 igual a A1 menos A3. Aqui, né? Então, eu posso isolar uma das duas letras. Então, eu tenho um significado aqui, por exemplo, que A1 é igual. Esse cara aqui, que é o menos A3, pode passar para o outro lado somando. A3 mais 4. Eu passei ele para o outro lado. Então, eu achei também aqui o valor de A1. O que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, modificando aí os resultados, né? Eu estou modificando os resultados de A1 e A2. Estou isolando. A2 vale A1 menos 2 e o A3 vale... O A1 vale A3 mais 4. Eu estou juntando esses resultados. Ok? Bom, feito isso, você pode olhar agora para a primeira linha e fazer algumas substituições lá na primeira linha, né? Ó, deixa eu dar um quadrar aqui bonitinho, né? Deixa eu trazer, que está muito grande. Ó, o que eu fiz aqui? Eu descobri valor de A2, né? E o valor de A1. Eu posso, por exemplo, substituir agora esses valores lá na primeira linha. Por exemplo, trocar esse A1 que está aqui e trocar esse A2. Ok? E verificar o que vai sobrar na terceira equação. Para quê? Para que eu possa juntar aí os valores. Possa juntar os valores.
Lucas de Amaral.